Marcos capítulo 16, o último capítulo do Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ler inicialmente os 3 primeiros versos do Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 16, do verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Amém. Senhor, obrigado por estarmos de novo em Tua casa, Pai. Segunda vez no dia que temos o privilégio de ouvir a Tua palavra, meditar na Tua palavra, receber direção do Senhor. A Tua palavra nos dá direção, ela é precisa para as nossas vidas, Senhor, e aqui estamos com o coração aberto para ouvir a Tua voz. O que nos interessa realmente é ouvir a voz do Senhor, não a dos homens, não as doutrinas humanas, mas a palavra que procede do Senhor, poderosa para transformar a nossa vida. Que isso aconteça essa noite, seja uma noite de transformação, de edificação. Fala conosco, meu Deus, quebra as barreiras de entendimento, as dificuldades, as distrações, dá unção do Teu Espírito para que eu pregue a Tua palavra debaixo do Teu poder. É o que eu te peço com os irmãos em oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um texto do Evangelho segundo Marcos, falando do momento em que Jesus ainda não havia ressuscitado, e esse texto vai nos falar algumas coisas essa noite, talvez um pouco diferentes desse contexto. Eu preguei aqui na quinta-feira, preguei aqui hoje pela manhã, mensagens cujo assunto central foi obediência. Deus nos falando sobre obediência, a importância de obedecer, a importância de ser fiel. Falei hoje pela manhã, também na quinta, que a obediência que agrada a Deus é aquela que nasce do coração, é aquela obediência não interesseira, mas aquela obediência de coração. E eu creio que obedecer é sempre o melhor. Nós ouvimos nessas mensagens como é bom obedecer a Deus, como isso traz paz, como isso traz segurança para a nossa vida. Agora, obedecer por obrigação, obedecer por pressão, obedecer por medo, eu vou obedecer porque eu tenho medo, não é a mesma coisa. O que Deus está nos chamando a fazer e a entender desde quinta-feira é obedecer de coração, de boa vontade, por amor. Obedecer porque amo a Deus, obedecer porque o meu coração está ligado a Deus, porque creio naquilo que Deus tem para mim. Então eu preciso realmente apresentar a Deus o meu coração em obediência. Demonstrar amor e demonstrar compromisso com Deus através da minha obediência a Ele. Agora, não é isso que acontece com a maioria das pessoas. Na maior parte dos casos, as pessoas obedecem por estímulos que não sejam aqueles do coração. Obedecem por estímulos externos. Muitas vezes nós deparamos com situações como essa. As pessoas costumam responder a estímulos externos. Tudo na nossa vida gira em torno disso. Veja, a gente tem falado muito aí de marketing, né? E esse marketing tem sido essencial no comportamento das pessoas. Como eu devo me comportar, a moda, as coisas que têm acontecido hoje em dia, influenciando na minha maneira de ser e na minha maneira de agir. Isso se reflete na igreja quando nós, cristãos, também passamos a responder apenas quando somos estimulados a fazer. Não como se fosse algo natural da nossa vida. Eu preciso de um estímulo para fazer alguma coisa, e não deveria ser assim. O estímulo maior nós já recebemos, que foi a salvação, foi o amor de Deus,
Como disse outro dia em mensagem também, é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento, é Ele que nos constrange. Então já teríamos motivos suficientes para fazer as coisas sem precisar de nenhum estímulo externo, mas isso tem sido assim porque as pessoas se acostumaram a isso. Hoje, quando nós fazemos, de repente, uma chamada para um culto, para um evento na igreja, a gente tem que estimular as pessoas para que elas compareçam. A gente tem que fazer propaganda, a gente tem que ficar dizendo, irmão, venha, olha, vai ter isso, vai ter aquilo. Ou seja, você sempre faz um balanço de qual a vantagem que eu vou ter com isso. E isso não deveria ser assim. A gente não deveria ser movido por vantagens, movido por propaganda. Não vai ser algo assim, vai ser algo diferente. Então eu vou. Isso não deveria ser assim. Veja, o culto não deveria precisar de propaganda. Quando ele é muito anunciado, muito difundido, aí então as pessoas vêm. Mas se não, não há um interesse. Não deveria ser assim. Em nós deveria haver o desejo de cultuar, em nós deveria haver o desejo de estarmos juntos, de estarmos em comunhão, independente de ser estimulado. Mas, infelizmente, o mal do nosso tempo é apenas reagir a estímulos. Se eu receber uma injeção de estímulo, de ânimo, aí eu vou. Senão, eu desanimo, eu enfraqueço, eu me rendo, eu preciso de alguma coisa que me motive. Meus amados, nós somos cristãos, nós já temos toda a motivação necessária. O amor de Deus, o perdão dos nossos pecados, o que mais eu quero? O que mais eu preciso? Preciso de alguma promessa, preciso de um oferecimento de bênção, para que isso me motive? Não, não preciso. Se preciso, tem alguma coisa errada. Se eu preciso dessas motivações, há algo errado comigo. Não com Deus, não com a igreja, mas comigo pessoalmente. Eu é que não estou bem e por isso preciso dessas motivações. Voltando ao texto que nós lemos aqui, nós vamos ver aqui algumas mulheres que tomaram uma decisão. Ninguém pediu isso para elas, ninguém estimulou, ninguém ofereceu alguma coisa, mas elas simplesmente disseram não a um estímulo externo e foram e agiram contrárias até ao estímulo. Além de não precisar de um estímulo para fazerem, elas foram contra a um estímulo que dizia para elas não fazerem. Ou seja, elas agiram na contramão de tudo isso que eu estou falando aqui, e eu quero explicar isso para você através desse texto. Elas agiram por um impulso apenas do seu coração, do seu amor por Jesus, no caso aqui ilustrado. Veja, elas após a morte de Jesus, quando essa morte aconteceu e concretizou na cruz, os próprios discípulos ficaram abalados. Os próprios discípulos, por mais que Jesus tivesse prometido, eu vou ressuscitar no terceiro dia, isso vai acontecer, por mais que houvessem promessas assim, eles estavam tremendamente abalados com o que aconteceu. É como se a morte jogasse por terra qualquer promessa, qualquer palavra, como se a morte fosse o ponto final. Os discípulos de Jesus estavam tristes, estavam amedrontados. Esse é o relato que a Bíblia faz sobre eles nesse momento. Todos eles se escondem e todos eles esquecem da promessa que Jesus tinha feito. Mas aí chegam essas mulheres devotadas, comprometidas, e elas permanecem com Jesus. Quando você vê a narrativa da cruz, essas mulheres estão lá, próximas a Jesus, vivenciando os seus últimos momentos, elas aparecem nessa narrativa, ali junto com Jesus até o fim, mais do que os discípulos. Essas mulheres estão ali. E essas mulheres é que tomam uma decisão. Veja o que diz aqui o texto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Veja o que acontece aqui. Primeiro, elas levantam de
madrugada, muito cedo, ao despontar, veja, do sol, o sol ainda não estava ativo, ainda não estava no auge, então elas vão de madrugada. Veja a atitude dessas mulheres. Diz a Bíblia no versículo 1 que elas compraram aromas para irem embalsamar. Duas demonstrações, duas atitudes aqui. Primeiro, gastaram no próprio dinheiro. Segundo, acordaram muito cedo e foram realizar algo que elas achavam ser necessário, que elas achavam que era preciso. E para onde elas foram naquela manhã, naquela madrugada, depois de gastar o seu dinheiro? Foram fazer um passeio num cemitério. Foi para ali que elas foram. Foram visitar um túmulo. Essa é a atitude que nós encontramos dessas mulheres. E pelo versículo 3, diz assim: diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Veja, essa dúvida, quem vai remover a pedra? Quando viram Jesus ser sepultado, viram que uma grande pedra foi colocada na entrada. E elas disseram assim: nós somos 3 mulheres, quem é que vai remover essa pedra, né? Então, veja só a atitude delas. Tudo era contrário àquela atitude. Primeiro, gastar dinheiro com alguém que já morreu. Gastar do tempo, acordar de madrugada com alguém que não saberia se estaria vivo ou não. Pelo contrário, a expectativa delas também não era de ressurreição. Elas queriam cuidar de um corpo, não tinham a expectativa de ressurreição. Estavam também, com a maioria dos discípulos, um pouco descrentes da promessa que foi feita. Então elas estão indo, gastando o seu dinheiro, acordando de madrugada para ir cuidar de um corpo e sem saber se teriam como cumprir esse propósito, porque havia o obstáculo da pedra. Mas nada disso impediu essa iniciativa. Veja, nem a dúvida se vai ter alguém para tirar a pedra ou não, se vale a pena, se não vale, simplesmente foram movidas pelo coração. Mas no bom sentido, entende? O coração é enganoso. Não se deixe mover por um coração em relação às coisas do mundo. Mas em relação às coisas de Deus, elas foram movidas por aquele amor. Melhor dizendo, não pelo coração, mas pelo amor que tinham a Jesus. Aquelas mulheres amavam Jesus. Aquelas mulheres de verdade amavam Jesus e amaram até o final. Mesmo vendo todo o seu sofrimento, elas continuavam amando Jesus. E por amarem a Jesus, elas disseram: nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que honrá-lo de alguma maneira, mesmo que seja o seu corpo. Nós temos que levar ali aromas, nós precisamos participar de alguma maneira desse ritual. Queremos embalsamar Jesus, cuidar do corpo dele. Essa era a ideia que aquelas mulheres tinham ao levantar naquela madrugada depois de terem gasto o seu dinheiro. Então elas deixaram de responder a um sentimento contrário para responder ao amor que tinham por Jesus. Esse amor fez com que elas agissem daquela maneira, acordassem, gastassem o dinheiro e fossem até mesmo sem ter certeza se teriam sucesso ou não naquela empreitada. Aí a gente olha para isso e talvez se pergunte: o que a gente teria feito no lugar daquelas mulheres, né? Como a gente tem respondido aos estímulos, aos desafios da vida? E isso é importante, essa reflexão. Primeiro, nós estamos aqui uma hora dessa, noite de domingo, num culto dentro de uma igreja. Você já se perguntou por quê? Olha, eu talvez esteja no automático, né? Eu sei que todo domingo eu tenho que ir à igreja. Aí eu vou de manhã, eu vou de noite, eu venho. Eu talvez nem saiba mais por que eu venho. Está no sangue, está no automático. Mas o que me motivou a chegar aqui essa noite? O que motivou você a se arrumar, sair de casa, vir? Há um motivo, a motivação sempre existe. Motivação é o motivo pelo qual eu ajo, né? A motivação é aquilo que me faz fazer a ação, a realização. Então há um motivo por trás de eu estar aqui. Mas qual é o verdadeiro motivo?
Essa é uma reflexão que eu preciso fazer, para que eu possa entender se eu estou realmente obedecendo a Deus de coração ou não. Todo o assunto gira em torno de obediência de coração. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque Deus mandou. Pode ser, Deus deseja que a gente cultue a Deus. É bom cultuar a Deus, então há uma ordem de Deus. Mas eu obedeço essa ordem por quê? Qual a minha motivação para obedecer a essa ordem? Ou outras coisas que a gente faz no dia a dia. Amanhã você, talvez dona de casa, mulher, vai cuidar da sua casa. Mas por que você cuida da sua casa? Qual é a motivação que leva você a cuidar da sua casa? O que está por trás desta ação? Qual o motivo que leva você a praticar esta ação? Todas as coisas, se doar, ajudar alguém, fazer algo pelo próximo, participar de algum projeto, suportar alguém difícil, suportar o mais fraco. Qual a razão de nós fazermos tudo isso? Amar quem não nos ama, como o Senhor nos manda fazer. Tudo isso, queridos, é sinal de obediência. Se eu faço essas coisas, Jesus mandou eu fazer. Não mandou orar pelos inimigos, pelos que nos perseguem? Então, isso é obediência. Não mandou eu cuidar da minha casa, cuidar da minha vida, cultivar e guardar o jardim que Ele me deu? É uma ordem de Jesus, tudo isso é obediência. Mas por que eu obedeço? Por que eu faço? Essa é a pergunta que a gente precisa refletir essa noite para responder. E usando o exemplo dessas mulheres, eu creio que há aqui um exemplo a ser seguido. Não pela incredulidade delas, porque elas também aqui foram incrédulas. Se elas vão a um lugar embalsamar Jesus, é porque elas não acreditavam que Ele iria ressuscitar. No íntimo, elas achavam que isso era uma fantasia, que Ele se expressou mal, de repente não foi bem isso que Ele quis dizer. Mas elas podem nos ensinar na motivação do coração. Elas podem nos ensinar na maneira como elas foram àquele lugar. Porque veja o que acontece com essas mulheres específicas aqui. Nenhuma delas teve um cargo no ministério de Jesus. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente só faz uma coisa na igreja se a gente tiver um cargo. Parece que o cargo é uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho um cargo. Irmão, cargo é parecido com carga, né? Carga é peso, sabia? Você gosta de carregar pedra? Gosta? Então vem para o ministério. Gosta de carregar pedra? Vem trabalhar. Eu vou te dar um cargo. Te dar um cargo quer dizer que eu vou botar um monte de pedra em cima de você. E você vai ter que carregar elas. Essas mulheres não tinham cargo no ministério de Jesus. Elas não eram pastoras, não eram diaconisas, não eram profetas, não eram apóstolas, bispas, sei lá os nomes que os homens inventam por aí. E elas não precisavam de nenhum cargo para fazer o que fizeram. Não precisavam de nenhum cargo para ter a motivação que tiveram. Não precisavam de cargo para acordar de madrugada, para gastar do seu dinheiro com Jesus, para manifestar o seu amor por Jesus. A gente hoje precisa de cargo. Não, eu só faço alguma coisa se o pastor me der um cargo. E de preferência tiver um salário, né? É melhor ainda. Aí eu vou. Eu sou motivado por ganho. Eu sou motivado por tomar lá, da cá. Então, eu não sirvo de coração, eu não obedeço de coração. Essas mulheres não tinham cargo, mas elas tinham o que muita gente que tem cargo não tinha: amor por Jesus. Amor, obra de Deus. Nenhum cargo ensina a gente a ter amor pela obra de Deus. Nenhum cargo nos dá amor por Jesus. Pelo contrário, às vezes até tira. Às vezes a pessoa ia muito bem até ganhar um cargo. Depois que ela ganha um cargo, acabou. Parece que o diabo pulou nela. Você está rindo, mas é verdade. Eu tenho muitos anos aqui de pastor, eu vejo. O irmão é uma bênção até que você dá um cargo para ele. Quando deu um cargo para ele, ele achou que é Lúcifer agora. Pronto. Ele agora quer ser maior que todo mundo, quer ser o principal, quer ser isso, quer aquilo. O diabo pulou em cima dele, literalmente.
porque ganhou o cargo. Esse cargo veio como um peso sobre a vida dele, e agora o diabo está no cangote dele. Então, amados, as mulheres não tinham nenhum cargo, não tinham nenhum nome, não tinham nenhuma fama, estavam ali simplesmente como mulheres que amavam Jesus. Assim tem que ser a nossa ação em todas as coisas, na igreja, fora da igreja. Por que eu faço? Eu faço porque eu amo Jesus. Por que eu venho ao culto? Eu venho ao culto porque eu amo Jesus. Por que eu cuido da minha casa? Porque eu amo Jesus. Por que eu cuido da minha esposa? Porque eu amo Jesus. Por que eu cuido da minha família? Por que eu ajudo alguém? Porque eu amo Jesus. Não é porque eu quero ser visto, não é porque eu quero parabéns, não é porque eu quero reconhecimento, tapinha nas costas, é porque eu amo Jesus. Ninguém viu aquelas mulheres fazerem isso de madrugada. Ninguém foi lá, elas não estavam fazendo isso para alguém ver. Elas não bateram na casa dos discípulos, olha só, estamos indo lá, hein? Olha, estão vendo? A gente está fazendo aqui, ó, estou trabalhando. Tem gente assim na igreja, né? Olha, estou trabalhando, dá para olhar para mim? Não, elas foram porque amavam Jesus. Se alguém visse, muito bem, se não visse, estava bom também. Porque elas estavam ali exercendo o seu amor por Jesus. E esse amor não desapareceu nem com a morte de Jesus. Lembra do que eu disse? Elas não estavam na expectativa da ressurreição. Elas sabiam que Jesus estava morto. E por estarem indo embalsamá-lo, não tinham expectativa de que ele ressuscitasse. Então o amor continuou, mesmo depois da tristeza de saber que Jesus estava morto. Irmãos, isso é muito duro para a gente, porque hoje a gente sabe que Jesus está vivo e não consegue amar ele do mesmo jeito que aquelas mulheres que pensavam que ele estava morto, estavam ali fazendo. Então é algo que precisa ser pensado, refletido por cada um de nós. Veja, esse amor não cessou na hora da crise, não cessou diante do túmulo. Foi uma crise. Jesus morreu, foi uma crise. O relato bíblico é que os discípulos estavam amedrontados, estavam escondidos. Foi uma crise. Os discípulos não saíram de casa aquele dia, mas as mulheres saíram. De manhã cedo, de madrugada, elas, mesmo numa crise. Há pessoas que servem a Deus até chegar a crise. Chegou a crise, já não obedeço mais. Chegou a crise, já não me envolvo mais. Ah, morreu alguém, já não faço mais nada. Diante do túmulo, parece que tudo se perde. Aquelas mulheres foram as mesmas, antes e depois do túmulo. Antes e depois da crise. Estavam com Jesus quando ele foi crucificado e continuaram com Jesus depois que ele foi sepultado. Isso é lição para a gente. Isso é estímulo para nós. Elas não ficaram paralisadas com a expectativa de uma dificuldade. Ah, vai ter uma pedra lá. Ah, eu vou assim mesmo. Quem vai tirar a pedra? Não sei, mas eu vou. Hoje a gente fica assim, quem vai tirar a pedra? Ah, não sei, então é melhor ficar aqui, espera alguém chegar para tirar a pedra, né? Ah, então é melhor esperar. Não, quando a pedra sair, aí eu vou lá. Quando não tiver mais o obstáculo, quando não tiver mais o problema, quando as condições forem ideais, eu vou servir a Deus. Você não vai servir a Deus nunca. Porque não existem condições ideais para fazer algo para Deus. Não existem condições ideais para obedecer. Se você ficar esperando a pedra ser removida, as coisas acontecerem, as coisas ficarem mais fáceis, você não vai obedecer, você não vai servir a Deus, porque as coisas nunca ficarão mais fáceis. O estímulo tem que ser igual a delas. Tem uma pedra, eu vi a pedra, quem vai remover? Não sei, mas eu vou. E foram assim mesmo. Foram para ver o que ia acontecer. Não ficaram ali paradas porque tinha a expectativa de ter ali uma pedra. Então eu creio, o nosso amor por Deus tem que ser a grande motivação para a nossa obediência, para a nossa iniciativa, para o nosso serviço, sem barreiras, sem medir esforços, sem medir o que eu vou precisar ou não, se vai ter pedra, se não vai, eu vou fazer simplesmente porque amo de verdade, não apenas de palavras, mas de vida. De verdade. Ninguém precisou, as mulheres não precisaram declarar seu amor, elas simplesmente agiram com amor. Isso é obediência de coração.
É isso que está faltando para nós como cristãos. Queridos, eu queria que a gente soubesse que existe amor que não ama. Isso parece muito estranho, né? Mas existe amor que não ama. Como é que pode existir amor que não ama? Amor que é falado, amor que é dito, mas que não é praticado. Aquele amor que defende os seus direitos, que cobra os seus interesses, que reivindica os seus direitos. Esse amor que nós temos visto na igreja muitas vezes. Pessoas que dizem que amam a Deus, mas estão sempre prontas a reivindicar os seus direitos. Estão sempre prontas ali a buscar os seus próprios interesses. E por isso não perdoam as ofensas que os irmãos lhe fizeram. Por isso guardam ressentimentos. Porque tem amor que não ama. Que é amor que é só dito, mas que não é praticado. Não leva à obediência, porque não é de coração. Só dá para obedecer se for de coração. Só dá para perdoar alguém que lhe foi mal, se você amar de coração a Deus e obedecer de coração. Não pensando no que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar perdoando essa pessoa que tanto mal me fez? Essa é a lógica do toma lá da cá. Essa é a lógica do amor que não ama. Do amor que é só dito e colocado numa frase, colocado num cartaz, mas que não se aplica nas ações do dia a dia. Não é desse amor que a Bíblia está nos falando. Essas mulheres aqui, queridos, nos dão uma lição de amor na prática, de amor em ação. Elas foram fiéis ao Senhor, elas mostraram carinho pelo Senhor, não somente na frente dele, elas também fizeram quando ele não estava olhando, quando ele estava morto. Elas mostraram carinho e afeição, não pela frente somente. Outro problema que nós enfrentamos, há uma grande hipocrisia, é eu mostrar alguma coisa na frente dos outros, para que alguém veja o meu comportamento. Os fariseus eram assim, e Jesus disse, eles já receberam a recompensa, já foram vistos pelos homens, já foram aplaudidos, reconhecidos, elogiados, mas é só hipocrisia, porque por dentro são como sepulcros caiados, bem ajeitadinhos por fora, mas completamente fedorentos por dentro. Então essas mulheres se tornam um exemplo, porque elas acompanharam Jesus em todos os momentos. Leia comigo aqui Marcos capítulo 15, um capítulo anterior. Marcos capítulo 15, no versículo 40, olha só o que está escrito. Jesus está morrendo, e estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e quem mais? Salomé. Conhece elas? As três de Marcos 16. As mesmas três que estavam ali na morte de Jesus, estão agora dedicando seu tempo, seu dinheiro, seu carinho, sua iniciativa, para ainda servir a Jesus, para ainda manifestar o seu carinho e o seu amor. Então, não apenas quando Jesus está presente, mas também quando ele está supostamente ausente, elas são as mesmas. É o mesmo coração, é o mesmo amor. Irmãos, o que nós estamos precisando é desse coração. Esse coração que, na verdade, foi Deus que nos deu. Quando nós cantamos, recebi um novo coração de Deus, isso é a conversão. Deus tirou de nós o coração de pedra e colocou em nós o coração de carne. Esse coração é que é o coração convertido, que ama a Deus e obedece de coração, não para ganhar ou para deixar de perder, mas obedece porque ama, porque considera, mesmo quando o Senhor não está olhando, ele considera, ele tem respeito, tem consideração por Deus e não quer de forma nenhuma ofendê-lo. E aí, queridos, nós precisamos entender isso. As mulheres fizeram, com Jesus olhando ou sem Jesus olhar. E hoje nós sabemos o que elas não sabiam, que os olhos de Deus estão sobre toda parte.
Deus está contemplando maus e bons. Deus está olhando para nós, mesmo quando ninguém está olhando. Leia comigo Jó, capítulo 34, versículo 21. No livro de Jó, capítulo número 34, versículo número 21, diz assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Agora veja Provérbios 15, 3. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está olhando cada passo que a gente dá, cada motivação do nosso coração, cada porquê. Lembra das perguntas que eu fiz ainda há pouco? Por que eu vim ao culto hoje? Por que amanhã vou cuidar da minha casa? Por que vou fazer o bem? Por que vou perdoar o mal? Por quê? Qual a motivação do meu coração? Deus conhece. Deus sabe, Deus está contemplando, Deus está com os olhos sobre nós. Então Ele não apenas conhece o exterior, como também conhece o coração. E conhecendo o coração, conhece a motivação. Se aquilo que eu fiz foi de coração, ou se aquilo que eu fiz foi só da boca para fora, ou só para alguém ver, ou foi só por medo, ou foi só para querer ganhar alguma vantagem. Deus sabe quem nós somos e o que fazemos e o que fazemos. E veja, voltando ao texto lá em Marcos capítulo 16, algo que esse texto ainda nos ensina no versículo número 9. Aquilo que elas fizeram ali, mesmo sem entendimento, mesmo até não crendo na ressurreição, foi uma prova de que não criam pelo que fizeram, mas foi uma prova de amor. E ela não foi esquecida por Deus, porque mesmo que ninguém tenha visto, Deus viu a atitude daquelas mulheres. No versículo 9 desse capítulo está escrito assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Deus viu o que elas fizeram. E Deus contemplou o coração daquelas mulheres. Qual foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto? Maria Madalena, a mesma que estava na cruz, a mesma que estava comprando aromas, a mesma que acordou de madrugada, a mesma que foi sem saber se a pedra seria ou não removida. Ela foi premiada ao ser a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Aquela de quem ele expeliu 7 demônios. A Bíblia faz essa observação, para que você veja quem era aquela mulher, que antes tinha tantos demônios dentro dela, mas depois foi tomada pelo amor de Deus. Não mais pelos demônios, mas agora pelo amor de Deus. E ela vai fazer aquilo que ninguém mandou fazer, que ninguém estimulou a fazer. Vai apenas por causa desse amor. Ele diz, essa mulher, essa de quem foi expelido os demônios, essa foi a primeira a ver Jesus. Por quê? Porque ela sabia amar. Ela sabia amar Jesus. Por isso ela foi a primeira a vê-lo. Ao contrário dos discípulos, veja, o texto continua aqui no versículo 10, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam como? Tristes e choravam. Veja, estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Além de estar triste e chorando, agora não acreditam nem quando alguém diz que viu. Não acreditaram. Não acreditaram mesmo depois de um testemunho de que ele tinha sido visto com vida. Por que que eles não acreditaram? Porque eles tinham outras motivações até aquele momento. Porque havia algo diferente que movia o coração deles até aquele momento. Maria Salomé e a outra Maria acreditaram que poderiam chegar ao túmulo, acreditaram que poderiam honrar Jesus, acreditaram que a pedra seria removida, não acreditaram que ele ressuscitaria, mas quando ele ressuscitou, ele aparece primeiro a Maria. Ela vai contar aos outros, e os outros continuam chorando, continuam aborrecidos e não acreditam em uma só palavra do que ela disse. Irmãos, muitas vezes a gente deixa de ser fiel a Deus,
nos nossos compromissos, simplesmente por falta de fé. Simplesmente por falta de fé, porque temos outras motivações. São as outras motivações que nos atrapalham. Por isso eu insisto na pergunta que fiz no início da mensagem. Por que eu vim aqui hoje à noite? Por que eu entrego o meu dízimo? Por que eu entrego a minha oferta? Por que eu procuro viver a palavra de Deus? Por que eu amo o meu inimigo? Por que eu faço isso tudo? Se a minha motivação não for interior, não for do coração, for qualquer outra motivação, certamente eu vou decepcionar Deus. Então eu preciso olhar para dentro de mim, se eu estou realmente fazendo o que tenho que fazer, mas com a motivação certa, de coração, não por medo do mal, não por benefício que eu vou receber do que estou fazendo, mas apenas por amor a Deus. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Sabe quem disse isso? Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Foi Ele que disse isso. Se você me amar, você vai guardar. Agora, se não amar, você pode até guardar, mas não vai ser pleno, não vai ser completo. Na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, você desiste e não é mais o que deve ser. Então, queridos, uma convicção e um pedido eu tenho a Deus essa noite, que Deus nos ensine a amar como essas mulheres. Mulheres que se tornaram exemplos, que não tinham cargo, nem tiveram cargo depois desse dia. Não receberam cargo algum no ministério de Jesus, mas amaram Jesus. Amaram com ação, amaram com atitude, amaram com mudança de vida. E é isso que a gente precisa aprender. Amar como essas mulheres. Em vez de ficar no quarto lamentando e chorando, elas decidem obedecer de coração. Que o Senhor nos ensine a amar essa noite. Amém? Vamos orar. Pai querido, como é bom aprender com a Tua palavra. Como é bom, Senhor, ver esses exemplos que nos foram deixados, para que a gente tire para nós uma lição. Que seja uma noite de conserto na vida, Pai. Uma noite de conserto na fé. Uma noite de conserto nos motivos que nos levam a fazer as coisas. Nos motivos que nos levam a servir, a obedecer, a fazer algo certo. Deus, que o motivo seja o amor. Não seja o interesse, não seja o medo, mas seja o amor. Simplesmente o amor. Porque te amamos, fazemos. Mesmo sem saber se vai dar certo, mesmo sem saber se teremos sucesso ou não, mas te amamos, então queremos fazer, então queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Ensina-nos, Senhor, essa noite a amar como amaram essas mulheres. Muda, Senhor, a nossa mente, as nossas convicções, muda as nossas motivações. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que tudo está em suas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão.
mais sede de te conhecer melhor. Cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Mesmo quando só há ódio ao meu redor, ensina, Senhor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que tudo está em tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me, Senhor, a me adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Vivendo junto a ti, Senhor. Vivendo junto a ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Nos ensina, Pai. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te ensine assim a todos nós, amar como amaram aquelas mulheres, obedecer com o coração. Que o Senhor tire de nós essa obediência interesseira, que isso seja mudado na nossa vida. Amém?